Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para dar continuidade à nossa disciplina. Então, nós vamos iniciar então a nossa discussão de psicologia e psicologia no campo social, fazendo algumas indagações, né? Então, as nossas perspectivas hoje, né, na pós-graduação de trabalho social com famílias, ela vai perpassar sobre o processo histórico da psicologia social e o seu objeto de estudo, considerando então aí o que é o objeto de estudo da psicologia social. A gente já disse, né, que seriam comportamentos humanos, né? Quais que esses comportamentos impactam tanto no desenvolvimento humano, e aí no desenvolvimento humano que nos interessa seria mesmo a relação com a criança e o adolescente. Nesse aspecto, chego para vocês uma indagação. Psicologia. O que é psicologia? Como que nós podemos atribuir respostas para a psicologia? Psique, mente, alma, logia, estudo. O estudo da alma, o estudo da psique, aspectos relacionados à subjetividade. Subjetividade está relacionada ao modo de sentir, pensar, agir. As proposições que são dadas no campo da psicologia, elas nos devolvem essas indagações dizendo, então, que a psicologia ela é esse elemento que atua no campo das relações, do comportamento e avalia uma série de fenômenos que podem ser atuados, né, em diversos espaços de intervenções, obviamente, onde se tem relações humanas, e que atuam baseado nos comportamentos humanos. Então, algumas áreas específicas que eu elenquei aqui para a gente pensar o campo da psicologia, inclusive para traduzir situações da nossa rotina profissional, né? Assim, a psicologia escolar, a clínica, psicologia hospitalar, psicologia jurídica, psicologia do trabalho, a psicologia social e a psicologia comunitária. Quando a gente pensa no nosso campo profissional, a gente fica questionando assim, mas e aí, onde que eu faço psicologia? Se nós temos psicologia educacional, se nós temos psicologia hospitalar, jurídica, comunitária, social, psicologia do trabalho, será que nós conseguimos debruçar sobre todas essas áreas temáticas no campo da psicologia de uma forma generalista? Ou podemos também nos especializarmos em cada uma dessas habilitações que a psicologia nos oferta. Esse é um desafio muito interessante de pensar, porque nas escolas tradicionais a psicologia ela era ensinada, né, com características muito bem definidas, né? E isso há 3, 4 décadas atrás nós tínhamos escolas e instituições educacionais que faziam uma formação muito voltada para uma determinada categorização da oferta do trabalho da psicologia, e isso destituía outras tantas escolas ou outras tantas linhas de processo de trabalho. E mais contemporaneamente, e aí passados algumas décadas, foi se entendendo que a psicologia não se restringia às organizações ou à clínica ou à educação, né, que eram as grandes três ênfases que estavam voltadas. E é importante entender por quais contextos essas áreas eram fortalecidas dentro das universidades, porque nós estávamos passando por um processo, né, pós-ditadura, no desenvolvimento de uma democracia, com ampliação da economia, com desenvolvimento industrial, com a habilitação e a formação de novos alunos, com a legislação, né, de diretrizes e bases, pensando mais a formação educacional. Então, esses âmbitos da psicologia, eles estavam ali sendo incentivados a um processo de fomento no campo dessas áreas, em detrimento do nosso processo histórico social. E é importante que a gente tenha em mente que a psicologia ela acompanha, né, o movimento em que se traduz a experiência do tempo e espaço. Isso é um fenômeno muito relevante, muito importante para que a gente possa ter a compreensão de o porquê que determinados outros momentos
criam-se novas abordagens e habilitam-se ou começam a se pensar novas práticas e novas formações. E posteriormente, né, nós vamos ampliando o campo aí da psicologia social, da psicologia comunitária, porque as universidades começam a perceber que a psicologia ela não poderia ser centrada nos processos burgueses, né? Ou seja, é uma ciência que deveria ser ofertada a todos aqueles que dela necessitam, pensando quase que numa tipificação socioassistencial no campo das políticas públicas, no campo do SUAS, né? Considerando ainda esses elementos que são elementos que regulavam de alguma forma a vida social e as relações sociais e comunitárias, né? Então esses elementos eles passam a permear o campo, inclusive, da formação do profissional, né? Porque inicialmente esses profissionais que saíam dessas formações mais tradicionais, eles aprendiam a psicologia social na prática, né? A experiência do fazer, né? A psicologia social, a psicologia comunitária, o vivenciar comunitário, mediar as relações sociais, trabalhar nas comunicações verbais, não verbais, nos processos de pesquisas, né, de pesquisa participativa, de pesquisação, de intervenções psicossociais dentro dos territórios vulneráveis e comunidades periféricas. Isso foi feito com um aparato e uma experiência que era transversalizado à psicologia, que era com o apoio, né, dos nossos colegas aí do serviço social e das outras ciências e profissionais que estavam envolvidos dentro das políticas públicas sociais. Esse caráter, né, começa a consolidar aspectos importantes para nós já entendermos que hoje a gente trabalha numa política que compreende, né, a visão determinista da transversalidade, da intersetorialidade dos processos de aprendizado, e logo, em decorrência disso, a gente entende também que a responsabilidade de se pensar o processo de atuação da psicologia social, bem como a psicologia comunitária, ela está diretamente ligada a esses outros aspectos relacionais da vida social e das relações humanas. As outras vertentes, obviamente, elas têm uma raiz que vai dialogar com o campo da psicologia social e comunitária, muito pensando nos processos, né, da construção do trabalho social com famílias que nós fazemos, que vai abranger um rol de ofertas e articulações intersetoriais que vai dialogar com essas outras esferas do campo da própria psicologia, assim como, né, dos trabalhos sociais que são desempenhados com essas outras instâncias, mesmo não sendo com profissionais de psicologia, né, que circundam as experiências dessas instituições no campo da acolhida, no campo da discussão dialógica, no campo de uma construção do caso, no campo de se pensar estratégias interventivas. Então, esses dois cenários entre psicologia social e psicologia comunitária, ele se faz muito necessário. Então, o que de fato se trata a psicologia social? Né? Então, quando nós estamos pensando nesse rol de áreas de atuação que nós colocamos ali atrás, como que nós podemos hoje pensar as intervenções no campo da psicologia social? E a gente tem pensado logo, né, de uma relação em que o ser humano, ao nascer, ele necessita de outras pessoas para a sua sobrevivência. No mínimo de mais uma pessoa, né, o que faz ele membro de um grupo, né? E aí, no caso, né, de uma díade, ou seja, um grupo de dois, e aí a gente está dizendo, né, que existem exemplos, relatos de crianças que foram criadas por animais como lobos, macacos, etc., adquirindo comportamentos de espécies que a criou, necessários para a sua sobrevivência. Quando trazidas para o convívio humano, as suas adaptações, quando ocorreram, foram extremamente difíceis e sofridas. Ou seja, se lembram quando eu disse que nós precisamos nos relacionar e que os nossos comportamentos eles estão diretamente ligados às experiências as quais nós temos com os nossos pares? Então, esses elementos, né, eles são muito importantes para nós entendermos o processo das construções históricas, relacionais e vivenciais no campo da psicologia e do comportamento.
Assim, então, desde o início, né, do primeiro momento de vida, esses indivíduos que estão inseridos num contexto histórico, porque existe uma relação ali entre, né, o adulto e a criança recém-nascida, eles seguem um modelo de padrão de cada sociedade, né, e essa forma vem desenvolvendo da maneira como essa sociedade considera correto. Né? Então, a forma de cuidados, os cuidados essenciais, o que é ou não no campo do direito, da proteção, o que se intervém direto ou indiretamente no campo do cuidado, seja do cuidado do núcleo primário familiar, ou seja no cuidado da responsabilidade secundária, seja, né, o Estado, as representações das instituições que estão presentes. E quando se fala em dar direito, significa que essa sociedade ela tem um conjunto de normas e leis que estabelecem e institucionalizam aqueles comportamentos que historicamente vem garantindo aí a manutenção desses grupos sociais. Pensar grupos sociais é importante que a gente entenda que existem normas que regem essas relações entre os indivíduos. Hoje eu trouxe para vocês o modelo das fotografias e dos painéis aqui, e a gente está dizendo especificamente de grupos sociais vulneráveis que estão em situação de rua. Então, quando nós vamos pensar sobre as práticas e o que estabelece as relações deste grupo social, a gente pode achar que existem incoerências e arbitrariedades? Pode ser que sim, mas isso não determina a coesão desse grupo social. O que se estabelece dentro desse grupo social são leis ou regras rígidas consideradas, né, adequadas, e outras tantas que, se confrontadas ou transgredidas, são consideradas também imperdoáveis se desobedecidas. Né? Então, assim, existem regulamentos que determinam essas leis e, inclusive, são passíveis de punição. E isso, né, reflete totalmente a relação que nós temos também com a nossa sociedade, com a nossa instância social, né, que ela é regulada por legislações e que, se desobedecidas, nós temos as autoridades que vão praticar ou atuar com as punições, né, de acordo com as justas medidas, no caráter de uma institucionalidade disso que nós atribuímos como sendo leis. Nesse aspecto, o que a gente pode dizer, né, do momento de um chefe de empresa, que ele só será, em termos de papel, se houver chefiados, né, exercendo respectivos papéis. E aí a gente pode dizer, né, que existe uma função, finalidade, né, de qual é o chefe que vai regular as organizações, as atribuições dos papéis, as funções de cada trabalhador. Então isso está dizendo de uma organização social, organização laboral e execução de papéis fundamentais para que haja um transcorrer, né, pleno desenvolvimento dessa ou aquela instituição ou entidade. Ou seja, um complementa o outro. Para agir como chefe, tem que ter outros que ajam como chefiados. Né? Então, essa análise poderia ser feita aí nas relações sociais também. Né? Então, amigos, namorados, estranhos na rua, que interagem circunstancialmente, balconistas e freguês. Em relação a todos esses, existem expectativas de comportamento mais ou menos definidos, e quanto mais a relação for social, isso se torna fundamental para a manutenção do grupo e da sociedade. E isso coloca-se, inclusive, né, situações que eventualmente são mais rígidas, como as normas que as definem. Então esse é um ponto, né, do que trata a psicologia social, e essas indagações, elas dizem para nós que a psicologia ela vai lidar com esse tipo de conduta, de mediação, de comportamento, de vivências, de avaliação dos processos de aprendizagem, de respostas a essas vivências, que traduzem o que pode, o que não pode, a forma como a sociedade entende isso como moralizante, ética, a mediação entre as reflexões geracionais ou intergeracionais, porque isso eventualmente se produz conflitos, e esses conflitos são muito traduzidos no campo de eventuais transgressões a essa legislação a qual nós dizemos que regula esses aspectos sociais,
e em decorrência disso, nós traduzimos como violações de direitos, inclusive como possibilidades aí de transgressões no campo criminal, jurídico, judicial, né? E essas características, muito provavelmente, retornam para a gente no campo das proteções socioassistenciais, visando restabelecer ou a superação de determinada situação de violação. Pensando nesses aspectos, é a entrada do profissional ali que vai fazer as intervenções psicossociais, né? E aí considerando muito a doutrina da proteção, né? E esse aspecto da proteção integral, seja ela contra crianças e adolescentes, adultos, idosos, pessoas com deficiência, e o doutrinamento da proteção social integral da criança e adolescente, nós temos um rol de legislações que nos garantem e nos ofertam retaguardas para atuar diante delas, né? Então nós vamos ficando por aqui nesse novo áudio, nesse vídeo. Espero que vocês estejam aí gostando das discussões e dos debates. Talvez possam utilizar alguns exemplos do que eu estou falando para a gente poder avançar nas discussões, tá bom? Aguardo vocês aqui na próxima videoaula.